Olá, pessoal que acompanha o canal Nos Caminhos do Cangaceiro Antônio Silvino. Gente, eu tenho uma grata satisfação de receber hoje no nosso canal para entrevistar um dos maiores comunicadores que a Paraíba já produziu. Agitador cultural, grande jornalista, grande radialista. Quem será esse cidadão? Vou dizer a vocês agora. É o nosso amigo velho, João de Souza Costa. João, por favor, se apresente aqui para os nossos amigos que acompanham o nosso canal. Boa tarde, boa noite aos seus telespectadores. Um abraço ao âncora desse programa, um pesquisador de escola, focado na trajetória do Antônio Silvino, Juliano Vanderlei. Amigo velho, eu sou sertanejo, eu sou João Costa, sou de Pombal, interior da Paraíba, onde eu comecei na área de comunicação como controlista, né, de uma difusora. E aí fui promovido a locutor e depois a repórter. Isso lá em 1969, em Pombal, no Lorde Amplificador. Bom, para abreviar as coisas, minha família, como milhares de famílias sertanejas, a minha se despedaçou. Uma parte veio morar em João Pessoa, outra foi para o Rio de Janeiro. Meu irmão foi para o Rio de Janeiro, que era maior. E eu, menor, me despacharam para lá. Me colocaram no ônibus da São Geraldo, isso em 1971, fevereiro de 71. Eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei lá até 71, vivi lá até 1974. Em 75 voltei para morar em João Pessoa com meus pais. Mas aí já não tinha mais idade para isso, né? Eu fui para o Rio de Janeiro com 17 anos. Quando eu voltei, já não tinha mais idade para morar com os pais. E aí fui morar numa república na General Osório. Fui ser operário da toalha e depois passei no vestibular, para o curso de letras, não dei certo, migrei para o curso de direito, também não dei certo, e aí migrei de novo para o curso de Educação Artística, da UFPB. Na universidade, eu fui funcionário, porque hoje sou aposentado. Eu fui contratado antes de 98. Melhor dizendo, eu fui contratado pela UFPB em 76 e me tornei funcionário da UFPB ao mesmo tempo em que eu estudava. Na UFPB eu fui diretor de cultura do Diretório Central dos Estudantes, na primeira gestão de Walter Dantas, quando, num processo de redemocratização, em 1977, né, num período de redemocratização, fui diretor de cultura do DCE, depois fui diretor de cultura da União Nacional dos Estudantes, seção Nordeste. E comecei a trabalhar na Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários e em outras pró-reitorias, né, de humanas, e dali eu migrei para a coordenação de extensão cultural, para a assessoria de comunicação. Simultaneamente, com a redemocratização, o jornalista Rubens Nóbrega
que também era funcionário da universidade, era procurador e jornalista. Ele foi cuidar da assessoria de comunicação da reitoria. E Rubens me levou para lá, para a assessoria de comunicação, com 3 pessoas. Ele, o coordenador, eu, o repórter e uma secretária. E aí, enquanto o Rubens era coordenador de comunicação da UFPB, ele voltou a ser editor-geral do jornal Correio da Paraíba. E isso em 1985. E aí, ele me convidou, disse: Neguinho, eu estou assumindo a editoria geral do Correio da Paraíba e estou precisando de um chefe de reportagem. Vê só, Juliano, eu era assessor de comunicação, né? De repente, um cara como o Rubens Nóbrega, o jornalista mais respeitado da Paraíba já naquela época, me convida para ser chefe de reportagem e editor setorial. A equipe era pequena, então era assim, se integrava à redação do jornal para tocar o piano, entendeu? Para carregar o piano, fazer tudo. E eu fui ser pauteiro do jornal Correio da Paraíba em 1985, 86, início de 86, onde fiquei até o ano 2000. No jornal Correio da Paraíba, onde eu fui editor de cidades, porque o editor de cidades, consequentemente, era o pauteiro, era o chefe de reportagem, e também acumulei a editoria de polícia, daí o meu envolvimento com o mundo policial, com o crime, onde eu fiquei até o ano 2000. Em 88, mesmo como editor setorial do jornal Correio, o Sistema Correio tinha um programa radiofônico chamado Correio Debate. E por volta lá de 87, 88, que foi a época da Constituinte, me chamaram para produzir o programa, né? E eu saía da redação do Correio, que era no subsolo, subia um piso, estava na Rádio Correio. E aí eu fui como pauteiro, entrevistador e fiquei na banca como entrevistador do Sistema Correio da Rádio Correio, a 98 FM. Bom, agora, tudo isso, Guilherme, em contraponto com minha atividade teatral, que eu sempre fui uma pessoa ligada ao teatro, diretor de teatro, ator, né? Fiz teatro universitário desde 1977, faço até hoje, mesmo aposentado pela UFPB, faço teatro universitário até hoje, tenho um vínculo muito forte com a academia. E era assim, e a minha vida nos anos 80, 90, 2000, até este século, porque haja o que houver, somos todos do século passado, né? Minha vida foi dividida entre teatro e o jornalismo. Teatro e jornalismo. Este é o breve resumo. João, quando é que surge na sua vida o tema cangaço? O que é que lhe chamou a atenção nesse tema aí, né, tão ligado à história do Nordeste brasileiro? Primeiro, o viés romântico, né? E pelo lado da ficção. O garoto, de uns 15, 16 anos, eu acho que em 69, logo quando eu saí do seminário Nossa Senhora da Assunção, em Cajazeiras, terra que botou o Sabino Gomes para correr, lá em Cajazeiras, eu fui seminarista lá. E
Quando eu voltei para casa, abandonei o seminário, abandonei o seminário menor, a Batina, né? Chego em casa, a minha irmã tinha um livro chamado Vingança Não, do padre Pereira Nóbrega, que havia escrito este romance, uma espécie de biografia, né, sobre o pai dele, o cangaceiro Chico Pereira. Vingança Não, que é um livro icônico, né? Por conta das informações sobre geografia, sobre coronelismo, e sobre o próprio cangaceiro, e aquela visão romântica que se tem de Chico Pereira, que persiste até hoje. A visão romântica do sujeito que vai para o cangaço para vingar o pai, antes ele prende os assassinos do pai, e como não tem justiça, ele vai lá e mata, e vinga o pai, apesar dos apelos da mãe, de vingança não. Todo esse viés romântico, isso cria uma visão, inclusive equivocada sobre o cangaço, né? Que você tem um viés romântico sobre o banditismo rural. E aí, isso acho que em 69, o livro O Vingança Não é de 1960, eu acho. E aí, lá em 60, A Morte Comanda o Cangaço, de Carlos Coimbra, que também apresenta uma visão romântica sobre o cangaço. Aí também veio, em 69, Deus e o Diabo da Terra do Sol, do Glauber Rocha, que dá uma visão do cinema novo, uma licença poética, em que Glauber Rocha narra o conflito entre Corisco e o tenente Zé Rufino, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, que tem como pano de fundo principalmente a miséria, a seca, a tragédia nordestina. Mas o que me marcou mesmo foi a atuação de um ator chamado Milton Ribeiro, que ele dá uma visão estereotipada do Virgulino, com aquela voz, né? Ele imposta a voz, né? Do Virgulino. Ele tem um filme, eu acho que é Lampião, Rei do Cangaço, que é de 64, eu acho. E esse filme, lá no sertão, eram filmes da Atlântida, eram filmes que faziam a cabeça da criançada. E aí você tem a noção do herói nordestino. Presta atenção, na visão do herói, que é uma visão aristotélica, né? Que é o herói, o que é o herói na tragédia, na visão aristotélica? É aquele que é um mito para o bem ou para o mal. Isso. Tem o herói para o bem e tem o anti-herói, que é uma terminologia nova, né, que dá para aquele sujeito que você classifica ora como bandido, ora como libertador, fascínora, assassino frio, é saqueador, e você confunde tudo isso com uma áurea romântica, e aí dá o anti-herói. Isso. Que é o Virgulino Ferreira, né, que surge como um anti-herói, né, do Nordeste. E aquela plasticidade que o cangaço transferiu para a cultura nordestina, né? Aquela alegoria, né? Chapéus esfuziantes, né? Aquela indumentária, muito ouro, muitas joias, muitos anéis, né? Atraía a simpatia pelo viés romântico. E aí eu começo a me interessar pelo cangaço naquela visão do anti-herói, né? Misturando o herói e anti-herói. Mas isso mudou com o tempo. Muito